Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso episódio do InCor Talks, nosso novo podcast aqui do Instituto do Coração. Eu sou Guilherme Bride, eu sou médico pneumologista e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui comigo a doutora Estela Martins, ela que é médica assistente aqui do InCor e especialista em cessação de tabagismo. Doutora Estela, obrigado pela participação. Exatamente para a gente falar sobre um tema bastante atual e interessante e polêmico também, que é o uso dos cigarros eletrônicos hoje no Brasil e no mundo e a importância que isso tem ganhado ao longo do tempo. Doutora Estela, para a gente começar, assim, ultimamente a gente viu que a Anvisa ela manteve a proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil, eles já são proibidos desde 2009 e a Anvisa reforçou isso agora, né, como uma medida aí para a gente tentar reduzir o uso dos dispositivos aqui no Brasil, né? Em vários países que isso já é liberado e que isso já é utilizado, a gente tem visto que o aumento de jovens que fazem uso de cigarro eletrônico, fazendo com que esses países tentem até rever essa questão da política pública em relação ao cigarro eletrônico. No Brasil, a gente já tem números aí de prevalência, de utilização de cigarro eletrônico pelo público jovem. Quais os fatores aí que levaram a essa maior incidência nesse público? Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E o que nós podemos dizer? A Anvisa lá atrás, ela tomou uma decisão acertadíssima na medida em que ela proibiu o comércio, propaganda e publicidade desses produtos, né? E recentemente, agora em 2024, ela manteve essa proibição, mas com uma ampliação, por ver que a população está fazendo uso desse produto, mas sem conhecimento do que se trata e do seu conteúdo. Então, ela recomenda que sejam feitas mais campanhas educativas junto à população e até à população médica, né? A outra recomendação é, obviamente, a questão da fiscalização deste produto, como é que ele entra contrabandeado no Brasil. Então, posto isso, o que nós temos em relação ao cenário do Brasil, junto com o cenário de outros países que permitiram o comércio deste produto ou que proibiram? O Brasil é o que tem a prevalência mais baixa de uso desse produto. Nós, às vezes, temos a sensação que está todo mundo usando, é muito fácil comprar, mas isso acontece nas grandes capitais. O uso desse produto, ele é mais frequente aqui no Brasil na população de 18 a 25 anos e em pessoas que nunca haviam fumado cigarro tradicional. Então, sim, o cigarro eletrônico ele acaba sendo uma porta de entrada à dependência à nicotina por conta dos atrativos aromas e sabores que tem nesses produtos. Até aumentando aí, né, a procura e o grau de dependência nesses pacientes, né, doutora? Agora, os cigarros eletrônicos, quando a gente compara com os cigarros atuais, né, eles são relativamente novos, se a gente for comparar nos últimos anos que eles foram lançados no mercado. A gente já tem evidências de riscos, de doenças que eles podem causar a curto e a longo prazo. O que a senhora acha e tem visto sobre isso? Nós estamos observando, e infelizmente nem todos esses relatos eles estão publicados como relato de casos, né? Mas temos conhecimento de pessoas de 20, 22 anos de idade que estão fazendo infartos precoces, que não eram fumantes de nenhum produto derivado do tabaco, que não tinha nenhum fator de risco, e o único risco observado é o cigarro eletrônico. Já temos casos também descritos de pessoas que perderam um quadrante da visão, que fizeram um acidente vascular cerebral. E os estudos já mostram que quem faz uso de cigarro eletrônico acaba tendo um acidente vascular cerebral 10 anos antes do que quem faz uso do cigarro comburente, do cigarro tradicional. As pessoas elas estão infartando com uma precocidade, ou seja, esses produtos eles estão levando a adoecimento cardiovascular, cerebrovascular, além também do sistema respiratório de uma forma muito mais precoce. Por exemplo, os estudos eles mostram para a gente que quem faz uso do cigarro eletrônico, quando eu comparo com a população que não faz uso de nenhum produto derivado do tabaco, ele aumenta em 79% a chance dele vir a ter um infarto do miocárdio. E se ele faz o uso dual,
o risco dele eleva para mais de 300%. Existe um estudo muito interessante que foi publicado esse ano, em 2024, que seguiu uma corte de chineses por 5 anos. Então, tinha o braço dos chineses que faziam uso de cigarro comburente, cigarro eletrônico e o uso dual, ou seja, os 2 produtos. O pré-requisito para entrar nesta pesquisa: não podia ter nenhum sintoma respiratório e não podia ter um diagnóstico fechado de DPOC. O que aconteceu? Na evolução, no acompanhamento de 5 anos, apenas 5 anos do uso desse produto, do cigarro eletrônico, houve 8% mais diagnósticos de DPOC naquelas pessoas que faziam uso do cigarro eletrônico. E se fazia o uso dual, esse diagnóstico foi feito em mais de 10% das pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho. E aí a gente lança aqui a pergunta: a gente que lida, e vocês pneumologistas, que lidam com o tratamento do tabagista ou com paciente que tem algum problema respiratório, algum problema pulmonar, ou que seja um problema cardiovascular, quando a gente viu esse tipo de dano com apenas 2, 3 anos de uso desse produto? Então, é um produto com risco muito grande, porque nós estamos falando hoje de uma nicotina muito mais poderosa do que a nicotina encontrada no cigarro tradicional. Esse é um ponto interessante assim, que a gente tem visto, exatamente porque é um produto consumido por jovens que vão se tornar doentes mais rápido do que os adultos aí, serão adultos doentes, né, de forma mais precoce. E um ponto que a senhora tocou sobre o poder da nicotina do cigarro eletrônico, né, a gente tem visto também que, além da dependência mais importante desses pacientes, eles têm aí uma tendência a consumir outras formas de tabaco como um todo, né? Isso acaba sendo um pouco maior nessa população. Então, queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão da nicotina do cigarro eletrônico e como que a gente pode atuar aí nesse quesito para tentar, de forma a reduzir essa dependência. É uma ótima pergunta, porque vamos tentar entender. Quando a gente fala de cigarro tradicional, a gente está falando de uma nicotina já muito poderosa, porque a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa, um fumante, conseguir, né, fazer esse tratamento da dependência da nicotina. Porque no cigarro tradicional existe o que a gente chama de nicotina de base livre. Você pega o extrato da nicotina e adiciona amônia. Aí surge a nicotina de base livre, que já causou esse estrago mundial. Tantas pessoas que morrem precocemente ou que adoecem por doenças tabaco-relacionadas. Pois bem, o cigarro eletrônico ele surge no mercado pegando a nicotina de base livre, nicotina mais amônia, e aí se adiciona um ácido. O mais comum é o ácido benzoico. E aí você dá origem a uma nicotina mais potente que é conhecida como sal de nicotina. Esse sal de nicotina, ele atinge o cérebro muito mais rapidamente. Quando uma droga tem a capacidade de atingir, fazer impacto cerebral muito mais rapidamente, liberando dopamina, a capacidade de instalação da dependência dela é muito maior. Por isso que nós estamos vendo adolescentes ou adultos jovens que às vezes nunca tinham usado nenhum produto derivado do tabaco, ou que até faziam uso do cigarro tradicional, estão tentando usar o cigarro eletrônico para ficar livre do cigarro tradicional. O que acontece? Ele está lidando, ele está usando com uma nicotina muito mais potente e ele simplesmente não consegue ficar mais sem o cigarro eletrônico dele. Ele faz uso de uma forma muito mais constante, de uma forma muito mais intensa, com uma nicotina muito mais poderosa. Daqui eu lanço a pergunta para a reflexão de vocês. Como que a gente pode tratar a dependência à nicotina administrando, ofertando uma nicotina muito mais poderosa? Esse cérebro não vai ser tratado, este indivíduo não vai ser tratado. Nós temos também, Bride, uma outra nicotina, que é a nicotina sintética. A nicotina sintética está presente nos cigarros eletrônicos, principalmente de última geração, os pods, esses bem pequenininhos, e ela é feita totalmente dentro de um laboratório. Você não precisa da planta para extrair a nicotina. Só que aí existe uma questão muito perigosa de saúde pública, porque a gente não sabe qual é o impacto, o dano que ela vai causar no
no seu usuário, não conhecemos nada sobre a nicotina sintética. Então, quando a gente fala de cigarro eletrônico, ele é um risco à saúde das pessoas que estão usando, porque nós estamos falando de 2 tipos de nicotina. O sal de nicotina, que eu já expliquei, que é uma nicotina muito mais potente, e da nicotina sintética, que não sabemos nada sobre ela ainda. Esse é um problema, né? Porque a gente consegue produzir, isso é produzido de forma sintético e com uma capacidade de difusão aí, talvez até mais importante do que vem acontecendo. Doutora Estela, obrigado pela participação da senhora. É sempre um prazer conversar aí sobre esse tema que a senhora domina bastante e foi ótimo, foi bastante esclarecedor. Obrigado, pessoal. Até a próxima episódio do nosso Incor Talks. Eu que agradeço. Você ouviu o podcast Incor Talks, o podcast do Incor HCFM USP.